Caros fiéis, que grande alegria poder viver estes últimos dias aqui com tantos amigos, com tantos fiéis. Me alegro especialmente pela presença dos sacerdotes que tiveram a ocasião, isso de uma maneira muito feliz, cada um à sua maneira, de lembrar coisas muito importantes sobre o papel de Nossa Senhora na obra da redenção de seu Filho e a importância dela em nossas vidas. Eu quero concluir esse tempo de festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário justamente dizendo alguma coisa ainda, sabendo que por mais que digamos algo, sempre haverá o que dizer sobre ela e sobre a graça insigne que Deus concedeu a ela de cooperar como ninguém na obra de redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos a ocasião aqui, durante tantas reflexões profundas e ricas, tivemos a ocasião de lembrar todos os bens, todos os favores concedidos por Deus através da intercessão de Nossa Senhora. Para concluir, eu gostaria de dar destaque a um bem em particular, o bem supremo da alma, que é a nossa salvação eterna. Nossa salvação e santificação, porque afinal de contas, sabemos muito bem, ambas as coisas vão de mãos dadas. A nossa salvação eterna e a nossa santificação. É o mesmo processo, os mesmos meios. Penso, por exemplo, no centro de tudo, naquela graça maravilhosa que Monsenhor Maurício sempre coloca perante os nossos olhos. A graça que nos santifica, a mesma que recebemos do batismo, a graça santificante, habitual, batismal. Por falar em salvação, ainda a introdução. Permitam que eu lembre algo óbvio, mas, puxa, como o nosso coração se entristece quando nem mesmo o óbvio é acolhido hoje. Nós temos um Salvador, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro nome encontramos salvação. Ele pagou o preço do nosso resgate, sendo Ele verdadeiramente Deus e ao mesmo tempo verdadeiramente homem. Ele faz a ponte. Ele paga o preço do resgate sendo Deus, e só Deus pode pagar um preço tão alto, mas não é Deus que tem que pagar, é a humanidade. Então, lembro mais uma vez, caros fiéis, a genialidade do amor de Deus por nós. Na encarnação, o Filho de Deus se faz homem para pagar o preço todo como Deus e o faz em nosso lugar, porque afinal de contas, quem tem que pagar é a humanidade, e Ele o faz, e Ele paga o preço todo. Merecimentos infinitos, enfim, Ele é o nosso Salvador. Só que este nosso maravilhoso e único Salvador, o Pontífice Supremo, Sumo Pontífice, Pontifex, aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, aquele que faz a ponte já na sua pessoa, na união perfeita, na união hipostática, perfeita e definitiva entre divindade e humanidade, na sua pessoa, na única pessoa de Jesus Cristo. União entre divindade e humanidade para sempre, definitiva. Ele já faz essa ponte na sua pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Sumo Pontífice. Mas o Sumo Pontífice faz questão de contar com a participação de tantos nesta sua obra de salvação. Me lembro, por exemplo, quando ele, ao chamar, ao convocar os apóstolos, disse: eis que farei de vós pescadores de homens. A expressão pescador de homens significa salvador de almas. Ora, ele é o único Salvador, mas o único Salvador diz aos apóstolos: vou fazer de vocês, entendam, por participação. Isso não vem deles, vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que permite de maneira tão generosa a eles que participem de uma maneira única da sua obra de redenção. Farei de vós pescadores de homens, salvadores de homens, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e em profunda comunhão com Ele, porque se não tiver esta comunhão, se não tiver esta conexão com o Salvador, então os apóstolos não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas ele quis contar com os apóstolos e com o ministério apostólico que se perpetua na única igreja dele. Nosso Senhor, Ele nos salva através do ministério doutrinal, do ministério pastoral e do ministério sacerdotal. E esse tríplice ministério se perpetua-se até o final dos tempos na única igreja dele.
segundo o seu mandato, segundo a sua vontade. Ele que dá à sua igreja tudo, a plenitude dos meios de salvação e santificação. Ela, a igreja, que foi constituída para prolongar a sua obra de salvação, de redenção. Ele salva através do ministério apostólico, ele salva através da sua igreja, ele salva através dos sacramentos. E é bem verdade isso. Ora, aquele que sabendo, que conhecendo a importância do santo batismo para a salvação, rejeita-o. Aquele que rejeita o batismo sacramental, o batismo de desejo, o batismo de sangue, aquele que rejeita todas as possibilidades, todos estes meios de salvação, ora, rejeita a própria salvação. O que dizer então dos mandamentos? Quando nosso Senhor disse àquele homem que se preocupava com a salvação da sua alma: bom mestre, o que devo fazer de bom para entrar no reino dos céus, para possuir em herança a vida eterna? E Jesus diz: você conhece os mandamentos, cumpra os mandamentos. Então, ele nos salva através do cumprimento dos mandamentos também. Também porque não só cumprir os mandamentos sem acolher a fé, o dom sobrenatural da fé, que nos possibilita dar total e incondicional adesão à totalidade total, totalidade do depósito da fé, isso também é necessário para a salvação. Vejam, ele nos salva através de tantos meios santos, destas mediações, através destas participações. Eu tomo todo este cuidado para lembrar que, enfim, ele nos salva, mas através de meios maravilhosos, e ele associa tantos a essa sua ação de salvação. Tendo feito esta introdução, agora eu falo dela. A nossa Santíssima Mãe. Se ele associou os apóstolos de uma maneira única, de uma maneira tão especial à sua obra de redenção, o que não dizer de sua Santa Mãe? Que foi associada desde o comecinho, desde o começo, da existência dela, porque afinal de contas ela fora preservada de toda a mancha de pecado, do pecado original, da concupiscência e de todos os pecados pessoais, em previsão dos méritos do seu Filho. Desde o começo da história ela já participa. E participou de uma maneira eminente com o seu sim, dizendo: é claro que eu aceito, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nosso Senhor, ele nos salva através daquilo que chamamos de satisfação vicária, pagando o preço em nosso lugar, assumindo a nossa humanidade, quer dizer, encarnando-se. Depois de ter se encarnado, ele se encarnou onde, se não no ventre da Virgem? Ela deu a ele o corpo que ele assumiu para essa obra de redenção. Ela participa também aí de maneira eminente da obra de redenção do seu Filho. Já por aí poderíamos chamá-la, entendam bem o contexto e a expressão, na sua ideia precisa, ela já poderia ser chamada aí de corredentora. É claro que é nosso Senhor, que é absolutamente redentor, ele não precisa de ninguém, absolutamente falando, mas ele quer contar com colaboração A, com participação B, e ele quis depender do sim de Maria. E nós sabemos muito bem que toda essa obra começa com esse sim. A salvação vem desta maneira, pelo sim de Maria, vem por ela. E quando nós vamos a Jesus, se queremos ir de uma maneira decidida, de uma maneira eficaz, vamos também por ela. É claro que Nossa Senhora aqui, pronto, chegou ao ponto. Nossa Senhora nos ajuda tanto em tantas coisas, em tantas necessidades terrenas, em tantas necessidades materiais, desde que estejam de acordo com a vontade de Deus, entendamos bem. Mas ela tem uma alegria, uma satisfação, uma alegria profunda, pura, intensa, forte, materna, quando ela nos ajuda naquilo que diz respeito à nossa salvação eterna, à nossa santificação, a uma comunhão cada vez mais profunda com o seu Filho Jesus. Esta é a grande alegria dela. E Deus deu a ela graças sobre graças e um poder imenso para que ela o faça. Um poder imenso para que ela nos ajude a acolher a graça santificante. Um poder imenso para que ela nos ajude a perseverar nesta mesma graça. Um poder imenso para que a gente cresça nesta graça, nesta mesma graça.
Um poder imenso para resistir às tentações, quer venham do mundo, quer venham da carne, quer venham do demônio. Há a força que nossa mãe recebe para nos ajudar nisso tudo. Vejam só, se ela mostrou através de tantos fatos e sinais miraculosos que é capaz de nos ajudar com questões bem materiais e terrenas, desde que estejam de acordo com a vontade de Deus, ora, o que não faria ela com relação aos bens maiores, aos bens superiores, aquilo que diz respeito à salvação da alma? Tem bem razão. Santo Afonso de Ligório foi um dos pontos da minha reflexão no primeiro dia. Tem bem razão de preocupar-se com o seu rosário diário, porque disse ele, aquele jovem, você não sabia que disso depende a minha salvação? Entendamos a coisa no seu contexto. Vejam, se Santo Afonso de Ligório, santo como era já naquela época, doutor da igreja, por questões espirituais, em questões de espiritualidade e de moral, se ele disse isso, ora, levemos isso bem a sério? É claro que ele é o nosso Salvador, o que nós precisamos é da graça santificante, etc. Morremos na graça, estamos salvos, tudo bem. Mas é bem verdade que os tempos são difíceis, já eram na época dele. Imagina hoje o que não diria Santo Afonso de Ligório com relação à dificuldade dos tempos atuais, aos combates, às oposições. Eu tenho a impressão de que a coisa está mais complicada hoje do que na época dele. Ora, se ele recorria de maneira assim tão confiante, tão pressurosa, ao auxílio de Nossa Senhora, o que seria de nós hoje sem esse auxílio? Nós precisamos muito mais desse auxílio de Nossa Senhora do que ele precisava. Entendam, relativamente falando. Pois bem, Nossa Senhora, ela nos ajuda enormemente no processo da nossa salvação e santificação. E é sobre isso que eu gostaria então de falar, encerrando a reflexão. E para isso, para essa segunda parte, essa conclusão, eu me valho de um texto muito precioso, que quando eu descobri, fez uma grande diferença na minha vida. O texto, um opúsculo, bem simplesinho, se chama O Segredo do Rosário. Muitos devem conhecer, espero que sim. O Segredo do Rosário, de São Luís Maria Grignon de Montfort. O Segredo do Rosário. Não leu, é para ler. Desculpa falar assim. Não leu, tem que ler. O Tratado da Verdadeira Devoção, conhecemos muito bem. Espero que sim. Tem esse também, esse opúsculo maravilhoso, O Segredo do Rosário. E lá ele diz coisas muito interessantes. São Luís Grignon de Montfort, entre outras, algo que eu quero apresentar para vocês, referente ao nosso querido São Domingos de Gusmão, com relação ao Rosário. Eu pesco o que eu tenho para dizer no que ele classifica como sendo a 33ª rosa. Ele apresenta a sua reflexão, caros fiéis, de acordo com o número de rosas de um terço. Então, lá na 33ª rosa, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele fala de algo impressionante, de um caso de possessão célebre e do exorcismo operado por São Domingos de Gusmão. Ora, São Domingos, na ocasião, estava pregando, mas pregando com zelo, sobre o Rosário, em Carcassonne. E aí apresentaram a ele um possesso, que tornara-se possesso, porque ele tinha atacado violentamente os mistérios do Rosário. Há causas, as possessões têm causas, e essa é uma delas. Enquanto Domingos de Gusmão, inspirado por Deus, conduzido por Nossa Senhora, fazia o trabalho de propagação do Rosário, vem esse e faz o contrário, atacando violentamente. Abriu a porta mesmo, nesse caso, não é uma coisa que acontece automaticamente, mas nesse caso aconteceu. Ele abriu fortemente a porta para a ação do maligno nele. Era um albigense. A gente sabe muito bem que naquela época os albigenses, eles criavam um pouco de dificuldade com relação a Nossa Senhora e a fé católica. Durante o exorcismo,
Ele pede ao demônio que diga a verdade sobre Nossa Senhora. O que o demônio faz? Muito astuto, muito malandro. Ele barganha dizendo, não precisa. Você pode perguntar para qualquer outra pessoa. Pergunta para os anjos do céu, não tem necessidade. Não, quero que vocês digam aqui, pela boca do possesso. Não, tem de piedade de nós, domingos, já é muito nosso sofrimento. Não quero saber, vocês vão dizer. E eles resistiram. Até que ele fez uma oração a Nossa Senhora e depois uma segunda, que é esta aqui. E disse assim, está lá no livro, é textual. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, oro pelas pessoas aqui reunidas que já tinham aprendido como rezar a saudação angélica, Ave Maria. E isso devotamente. Por favor, eu imploro. Forçai vossos inimigos a proclamar a verdade completa e nada mais que a verdade sobre isto, aqui e agora, diante desta multidão. Diz São Luís. São Domingos mal tinha terminado esta oração quando viu a Santíssima Virgem perto de si, rodeada por uma multidão de anjos. Ela bateu no homem possesso, tocou o homem possesso com um cajado de ouro que segurava e disse, responda ao meu servo Domingos, imediatamente. Responda ao meu servo Domingos imediatamente. É importante lembrar aqui, faz essa observação, o santo, que as pessoas presentes não viam, nem ouviam Nossa Senhora, mas, sobretudo, São Domingos. Então os demônios começaram a gritar, ó vós, que sois a nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que desceste do céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus. É Jesus que é o caminho, mas ela participa de tal maneira da ação do seu Filho, que podemos chamá-la assim, porta do céu, caminho seguro, senda segura, até o seu Filho, o Salvador. Devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é a causa de nossa vergonha e nossa ruína. Ó pobres de nós! Ainda os demônios que dizem, porque na verdade ele foi possuído por muitos. Ó pobres de nós, príncipes da escuridão! Então ouçam bem, vocês cristãos. A mãe de Jesus Cristo é todo-poderosa e ela pode salvar a seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol, participando dessa condição do seu Filho. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Que coisa maravilhosa! Nós que temos lutado tanto com tentações, uns mais, outros menos, nossa, parece impossível, não vou sair dessa. Eu vou dizer como São Bernardo, olha para Maria, volte-se para ela, peça auxílio dela. Agora, continua o demônio, que somos forçados a falar, também lhe diremos isto. Ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado. Ninguém que persevera, disse o demônio, ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para seus servos a graça da verdadeira contrição para os seus pecados e por meio dele, eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus. Mas, Monsenhor Maurício, a gente vai dar fé no que disse o demônio, ele é mentiroso, ele é astuto. A questão é que nós temos a confirmação do que ele disse pelo ensinamento dos santos, muitos santos, pelo ensinamento do magistério. Ele não está dizendo nenhuma novidade. Ele simplesmente está dizendo aquilo que os santos, e que a igreja, e que os papas, e que o magistério sempre disseram. E tem mais também. Aqui deu para entender que ele está submetido ao poder de Deus e ele tem que obedecer. Aliás, é assim sempre. Ele nunca faz o que ele bem entende absolutamente. Só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Essa posição foi permitida por Deus, por desígnios que só Deus conhece. O exorcismo, para encerrar, foi realizado com sucesso através da recitação do Santo Rosário. Um exorcismo que aconteceu simplesmente com o Rosário. São Domingos com toda a massa. Depois de todos esses fatos, o pessoal impressionado lhe disse então, ok, vamos agora rezar com tranquilidade, com todo o coração, este nosso Rosário.
naquela ocasião de São Luís, neste livro, neste opúsculo, muitos hereges se converteram por causa deste fato. E atenção, atenção, atenção. Ingressaram na confraria do Santíssimo Rosário. Foram além, não só tornaram-se católicos, abandonando seus erros, as suas heresias, convertendo-se, confessando-se, mas abraçaram de maneira tão resoluta essa devoção que eles fizeram como vocês hoje, caros novos membros. No comecinho deste livro, vou encerrar com isso, tem algo de muito impacto. Ele apresenta 3 rosas, uma para os padres, outra para os pecadores, bom, às vezes a mesma coisa. Uma rosa vermelha para os pecadores, sempre. Uma rosa vermelha para os pecadores, ele diz assim, prestem atenção, com isso eu vou concluir. Se você, é o santo São Luís que diz textualmente, se você rezar o rosário fielmente até a morte, eu lhe asseguro que apesar da gravidade de seus pecados, aqui ele cita 1 Pedro 5,4, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Mesmo que você esteja à beira da condenação eterna, mesmo que você já tenha um pé no inferno, mesmo que você já tenha vendido sua alma ao diabo como fazem os feiticeiros ao praticar a magia negra, e mesmo que você seja um herege obstinado como um diabo, inevitavelmente você se converterá, consertará a sua vida e Jesus salvará ele, a sua alma. E aqui ele conclui, guarde bem o que eu vou dizer, diz o santo. Se você rezar o rosário, o Santo Rosário, devotamente, direito, com reta intenção, não é para abusar dessa devoção. Imagina uma pessoa que dissesse, se assim vou fazer de tudo e mais um pouco, né? Vou abusar e depois, no final das contas, não é assim que funciona. É preciso rezar devotamente, com a intenção de emendar-se, com a intenção de conhecer a verdade, com a intenção de alcançar a Deus. Reta intenção, senão não funciona. Não pode ser pretexto para pecar mais. Portanto, essa devoção deve ser levada a sério. Reta intenção, verdadeira devoção, com a intenção sincera de conhecer a verdade, como ele diz, com o propósito do conhecimento da verdade, você obterá a graça do arrependimento e o perdão de seus pecados. Ajuda importantíssima esta de Deus através de Nossa Senhora, faz toda a diferença. Não há santo, diz o santo Puradas, que não tenha amado muito Nossa Senhora. E quanto mais amaram, mais avançaram no caminho da santidade. Já que salvação e santificação vão de mãos dadas. Caros fiéis, que assim seja então. Não só para os que ingressam hoje na confraria do Santo Rosário, aqueles que já fazem parte há algum tempo, todos, quem estiver ouvindo, todo mundo. Essa maravilha do céu é para todo mundo, para a terra inteira. Não desprezemos algo tão precioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.